Uningá, que o futuro é aqui. Salve, salve, meu querido e querida aluna, professor Eduardo, professor de matemática. Estamos aqui para falar mais uma vez da mais gostosa e hoje realmente você não vai discordar de mim, prometo. Por quê? Porque o nosso assunto hoje é sequências, né? E pelo menos particularmente, eu acho que é um dos assuntos mais gostosos, mais tranquilos, mais legais a gente brincar dentro da matemática. E aí aqui eu coloquei uma breve observaçãozinha, que não é o nosso foco da aula, mas porque em algum momento você pode se deparar com isso e já só para te deixar adiantado. PA e PG, tá, que é o assunto que a gente vai conversar aqui, está incluso dentro de sequências, que é um assunto de raciocínio lógico matemático, né? Então existem 5 sequências lógicas e dentre essas sequências lógicas nós temos PA e PG, que é o que a gente vai definir, o que a gente vai caracterizar hoje aqui nessa aula. Agora, o que seria uma sequência lógica? A sequência lógica é aquela que a gente nem sempre encontra um padrão matemático para descobrir o próximo termo. É aquela que você tem que ter meio que uma sorte do cara que criou aquela sequência para que o critério que ele utilizou seja um critério simples e que você possa perceber de maneira rápida. Mas isso não é um padrão, não é uma obrigatoriedade. Temos aqui alguns exemplos de sequência lógica. Algumas que até envolvem conceitos matemáticos e outras não. Por exemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Isso aqui é uma sequência muito famosa dentro da matemática. Para quem gosta de séries, filmes um pouco mais investigativos e tal, sempre aparece ela, que é a nossa sequência de Fibonacci. Como que a gente encontra o próximo termo dessa sequência? O próximo, sempre a soma dos dois anteriores dá o próximo. Então, olha só, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim por diante. Então, se a gente quisesse continuar esta sequência, 21 com 34 é o resultado do próximo termo, que no caso seria 55. Eu quero descobrir o próximo. 34 com 55. E aí vai. Mas aí o que é o problema, né? O que fica o chato dessa sequência lógica? É que você tem que ir termo a termo. A gente não consegue padronizar. Falar, eu quero descobrir o centésimo termo. Em PA e PG, a gente já consegue chegar direto no centésimo termo com algumas informações. O que não acontece aqui. A gente tem que ir ralando ali termo a termo até chegar nesse valor procurado, nesse termo em questão. O segundo exemplo é uma questão de concurso público, que deve fazer acho que uns 7 anos que apareceu, não lembro certinho qual foi a banca e qual era o concurso, mas é uma sequência lógica, e aí a pergunta na questão era qual o próximo termo. E normalmente quem nunca estudou sequências, quem nunca estudou raciocínio lógico, tenta fazer 1001 contas, né? Porque fala de raciocínio lógico matemático, vai falar, então tem que fazer conta. Tem gente que até pega a calculadora para querer fazer esse negócio aqui e não tem nada a ver. Olha só, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Na própria fala, você consegue perceber quem que vai ser seu próximo termo. Claro, talvez não tão rápido, não tão direto assim. Mas, caso você nunca tenha visto essa sequência, pasme, mas o próximo termo é 200. Nossa, professor, mas por quê? Não tem nada a ver. Vou novamente lê-la. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. O que elas têm em comum? São todos os números que começam com a letra D. O próximo número que começa com a letra D, 200. Professor, mas é muita sacanagem o cara fazer isso. É. Mas isso aqui, esse tipo de sequência, já é uma coisa muito mais voltada para concurso público, né? Que aí tem a matéria específica raciocínio lógico que a gente trabalha lá, que não é tanto o caso agora dentro de PA e PG. Então só estou mais por uma curiosidade mesmo. E aqui no nosso terceiro exemplo já tem um pouco mais de critério matemático. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Um pouquinho que a gente observa, a gente percebe que a raiz quadrada de 1 dá 1, a raiz quadrada de 4
é 2, de 9 é 3, olha só o que está acontecendo. São os números que têm raiz quadrada exata. Do 25 é 5, do 36 é 6, então de quem que é do próximo? É a do 7. E qual que 7 elevado ao quadrado? Aqui tem que ser 49, para que a raiz quadrada de 49 seja 7. E assim por diante. Então essas sequências lógicas, só lembrando, pode aparecer o que o cara quiser, o critério que ele quiser, desde que a gente tenha uma certa lógica, uma certa rapidez para adivinhar logo o que foi o critério que ele utilizou. Tá certo? Mas vamos lá então começar com o que nos interessa, que é a progressão aritmética. É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior adicionado a um número fixo, a qual a gente chama de razão da progressão, que a gente vai simbolizar por este Rzinho aqui. Quando esse Rzinho for maior que zero, a gente vai dizer que a sequência ela é crescente. Quando o R for menor que zero, a gente vai dizer que ela é decrescente. E no caso dela ser um valor zero, a gente diz que ela é constante ou estacionária. Esse nome estacionária é só para dizer que a gente colocou, porque o que a gente utiliza mesmo é a palavra constante, tá? Mas o que aparece para nós? Ou a sequência crescente ou a sequência decrescente. A sequência constante não tem muita graça, não tem muito o que fazer com ela. Então é só para a gente saber que ela existe. Alguns exemplos aqui, ó. 2, 5, 8, 11 e assim vai. Por que isso aqui é uma PA? Vamos voltar na nossa definição. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado a um número fixo. Esse número fixo que a gente chama de razão tem que ser o mesmo para todos os termos. Então olha só o que aconteceu aqui. No primeiro termo, que eu tenho 2, quem que eu somei no 2 para chegar no 5? Falar, professor, você somou 3. Verdade. 2 mais 3 dá 5. E esse 3 vai ter que ser constante em todos os termos. Olha só, 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Se eu quiser continuar, 11 mais 3 dá 14 e assim por diante. Então existe uma constante que a gente está adicionando termo a termo dessa sequência. Por isso que a gente chama de progressão aritmética. E essa constante que a gente adicionou termo a termo, que foi 3, é um número maior que zero. Cadê? É um número maior que zero. Se é um número maior que zero, a nossa PA ela é crescente. Simples assim. Olha só o segundo exemplo. 20, 18, 16, 14. Perceba que vai caindo os valores. Se está caindo, é porque a gente está trabalhando com uma subtração. Portanto, a razão tem que ser negativa. Ou seja, do 20 para o 18, o que eu fiz? Eu tirei 2 unidades. Do 18 para o 16, eu tirei 2 unidades. Mesma coisa para cá. E mesma coisa se eu quiser continuar. Então, 14 menos 2 vai dar 12, 10, 8, 6 e assim sucessivamente. Então, quem que é a minha razão agora? Quem que é a minha constante que está sendo somada termo a termo? A minha constante agora é menos 2. Como menos 2 é menor que zero, então a nossa PA ela é decrescente devido ao valor da nossa razão. E no terceiro exemplo, só para dizer que a gente não comentou, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quem que é o número que eu vou somando a qualquer um que sempre vai dar ele? Só pode ser o zero, né? 5 mais 0 dá 5. 5 mais 0 dá 5. 5 mais 0 dá 5. E assim por diante. Mas aí perceba que é bem aquilo que eu tinha falado inicialmente, né? Não tem muita graça. Vou ficar com uma sequência constante, não tem muito que ser estudado em cima dela, tá? Mas a gente precisa saber que ela existe e está aí. Portanto, essa PA é uma PA constante devido ao valor da nossa razão, que é igual a zero. Dando sequência, então, como eu tinha dito agora há pouco, através de um termo, uma fórmula específica, a gente consegue descobrir o termo que a gente quiser na nossa sequência.
A representação matemática de uma progressão aritmética, pela nossa definição, que a gente acabou de fazer, é o quê? Sempre a partir do segundo termo, é o anterior adicionado de uma constante, né? Se a gente voltar aqui, ó, quem que é o 5? Foi o termo anterior, que é 2, somado da razão, que é 3. Por isso que a gente define aqui o A2 como A1 mais R. Quem que é o A3? É o A2 mais a razão. Quem que é o A4? É o termo anterior, que é A3, mais a razão. E assim sucessivamente. Logo, a gente pode considerar que qualquer termo da nossa sequência sempre vai ser o anterior mais uma constante. Mas ainda fica uma coisa muito vaga. Eu não vou fazer a demonstração aqui termo a termo, para a gente não se prolongar muito, mas com essas informações, com essa definição, a gente consegue perceber algumas características e chegar na conclusão que qualquer termo que a gente queira, um termo geral que a gente chama de AN, ele é dado por A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, olha só, se eu quero o A10, quem que vai ser o A10? Vai ser o A1 mais 10 menos 1, 9 razões. Basta somar 9 razões no A1 para chegar no A10. Se eu quero o A7, eu consigo escrever ele em função do A1. Para o A1 chegar no sétimo termo, eu preciso de quantas razões? 7 menos 1, 6 razões. Se eu tenho o A30, como que eu posso reescrevê-lo? Como o A1 mais 30 menos 1, eu preciso de 29 razões para chegar nele. E assim por diante, assim que funciona o nosso raciocínio aqui de progressão aritmética. Portanto, isso aqui que eu escrevi é o nosso termo geral da PA. AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é o que vai importar para a gente, é o que a gente mais utiliza dentro de sequências, dentro de progressão aritmética. Então, olha só, calcular o 20º termo da PA, 26, 31, 36, 41. Professor, eu posso ir termo a termo? Mais uma vez, claro que pode. A fórmula não é obrigatória, ela só está ali para ajudar, para facilitar um pouquinho. E eu recomendo na maioria das vezes, até porque nem sempre é uma posição baixa que o exercício pede. Mas antes de aplicar a fórmula, vamos identificar alguns valores. Primeira coisa que a gente tem que identificar. Quem que é o A1? O A1, ele é o primeiro termo. Primeiro termo nessa sequência vale 26. O que mais que a gente precisa identificar? A razão. A razão é a constante que eu estou adicionando termo a termo. Do 26 para o 31, aumentou 5. Do 31 para o 36, aumentou 5. E assim sucessivamente. Então, a nossa razão vale 5. A gente também precisa identificar quem que é o N. O N é a posição do termo em que ele está pedindo. Qual que é a posição que ele quer? É a 20ª posição. Então, meu N vale 20. E quem que eu quero descobrir? O 20º termo, portanto, o AN, que é o A20, que a gente precisa descobrir quem que é esse cara. Então, vamos lá. Termo geral, AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Agora é só comparar as informações que nós temos com a nossa relação. Então, A20 é igual ao A1, que vale 26, mais 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que é 5. Aí tem que fazer um pouquinho de conta. Eu sei que vocês gostam, eu não gosto tanto, mas às vezes é necessário. 19 vezes 5, 9 vezes 5 dá 45, vai 4, 95. 26 com 95, 6 com 5 dá 11, vai 1, 10, 12, 121. É o nosso 20º termo dessa sequência dada aqui no nosso primeiro exemplo. Perceba que é muito simples, muito tranquilo, desde que, como qualquer assunto matemático,
Isso aqui é muito importante você fazer, ó, extrair os dados. Antes de começar qualquer exercício, pega todas as informações que você tem, compara com a fórmula para saber se você tem todas elas, se você precisa sair em busca de uma outra informação, para não perder tempo, para conseguir agilizar o seu exercício. Um outro exemplo. A soma de 3 termos reais é 21 e o produto é 280. Determiná-los sabendo que são os termos de uma PA. Eu não sei quem são esses caras. Eu vou chamar aqui de A, B e C. E aí eu sei que a soma deles é 21 e que o produto é 280. Então olha só, como eu não sei quem é quem, toda vez que esse tipo de situação acontece e você tem 3 termos, começa pelo termo central. Tudo que a gente não conhece em matemática, a gente chama de x. E aqui, para não ser diferente, a gente vai fazer o mesmo. Vamos chamar de x. Só que o AX ele entrou no meu lugar do A2. Né? Que eu tenho o A1, meu A2 eu chamei de x, e o A3. Quem que é o A3? O A3 é o A2 mais uma razão. Então eu vou escrever ele aqui como x mais r. E quem que é o meu primeiro termo? Se do primeiro para chegar no segundo eu somo uma constante, para o segundo voltar para o primeiro, eu tiro essa constante. Então é x menos r. E aí está montadinha a sua expressão. Ó. A soma tem que dar 21. Então x menos r mais x mais r é igual a 21. R menos r, eu tenho que 3x é igual a 21, portanto x vale 7. Está descoberto o valor de x. Então a gente pode voltar aqui e já montar. Ó. 7 menos r, 7 e 7 mais r. Essa é a nossa sequência até então. Agora, qual que é a outra informação que nós temos? A outra informação que nós temos dela é que o produto é 280, o produto desses 3 termos. O que significa produto em matemática? Multiplicação. Então você vem aqui, 7 menos r, que multiplica 7, que multiplica 7 mais r. Isso tem que ser igual a 280. Esse 7 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então vai ficar 7 menos r, que multiplica 7 mais r, que é igual a 280 dividido por 7. 280 por 7 dá 40. E aí 7 menos r vezes 7 mais r, terceira regrinha de produto notável, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo tem que ser igual a 40. Da onde vem que r ao quadrado é igual a 9, portanto r tem que ser mais ou menos 3. Tá aí resolvido, já que ele falou que são 3 termos reais, então pode ser tanto mais quanto menos 3, ele não especificou se quer valores positivos ou não, então a gente mantém aí o mais ou menos 3 como possível resposta para nós. Já é um exemplo um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais elegante, mas é um exemplo bem bacana para a gente pensar que é muito comum aparecer essa ideia aqui, ó, de 3 termos em PA, onde ele te dá a soma e o produto desses termos para encontrar os valores dela. Algumas propriedades de PA. A primeira, em toda PA finita, a soma de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Nossa, professor, confunde. A escrita é muito mais confusa do que a propriedade. Primeiro, o que significa equidistante? O equi é igual e distantes, distância. Então, mesma distância. Essa mesma distância é referente à quantidade de posições. Então, primeiro, quem são meus extremos? O 1 e o 11. Perceba que 1 mais 11 dá 12. Agora, qualquer termo equidistante a eles que eu pegar, como assim equidistante? O 3 está a uma posição do 1. Então, eu vou pegar quem está a uma posição do outro extremo, que é 9. E quando eu faço o 3 com mais 9, também dá 12. Quando eu pego o 5, que é outro termo
equidistante a 1 e 7 também está a 2 posições do outro extremo, 7 mais 5 também dá 12. E assim vai. Ah, professor, mas muito pequenininha essa daí, né? Se você pegar uma maior, não tem problema. Vamos criar uma aqui, ó. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 e 28. Parar por aqui que vai acabar a tela. Primeiro, quem que são os nossos extremos? 4 e 28. Quanto que dá a soma deles? Só deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. Isso. 4 mais 28, essa soma é igual a 32. Se eu pegar o 7, que está a uma posição do 4, e o 25, que está a uma posição do 28, 7 com 25 também vai dar 32, assim como 10 com 22, assim como 13 com 19, e assim como, professor, mas sobrou um cara no meio. E aí? Esse cara, ele é equidistante ao primeiro e é equidistante ao seu último termo. Portanto, você faz ele mais ele mesmo. 16 mais 16, 32. Também funciona a propriedade para ele. Essa é a nossa primeira propriedade da PA. A segunda, uma sequência de 3 termos é uma PA se e somente seu termo médio é a média aritmética dos outros dois. Então, olha só, se eu voltar aqui, pegar 3 termos consecutivos, 1, 3 e 5, perceba que o 3, que é o termo central, ele é exatamente a média aritmética dos outros dois. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. É isso que está dizendo a nossa segunda propriedade. Eu até fiz um outro exemplo aqui. 2, 4 e 6. O termo central é exatamente a média aritmética dos outros dois. 2 mais 6, 8, dividido por 2, dá 4. Está aí comprovada a nossa propriedade. A nossa P3. Em uma PA com um número ímpar de termos, o termo médio é a média aritmética entre os extremos. Se eu pegar aqui, 3 mais 39 dá 42. 42 dividido por 2 vai dar 21, que é o nosso termo central, é o que está dizendo aqui a nossa propriedade. E na P4, aqui é só uma formulazinha que a gente precisa saber para aplicar algumas vezes. A soma dos n termos de uma PA é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Lembrando que o A1 é o nosso primeiro termo, a N é o último termo, ou pelo menos até onde a gente quer somar. N é essa quantidade de termos que a gente está somando, e Sn representa a soma de todos esses valores. Então aqui no nosso outro exemplo, um estudante calculou parcela a parcela a soma dos 30 primeiros termos da PA, mas por distração esqueceu-se de contar o 15º e o 25º termo, e ele quer saber qual foi o valor encontrado pelo estudante. Então olha só, o que na verdade aconteceu? Você tem o valor da soma total, mas o menino esperto ele esqueceu do A15 e esqueceu do A25. Então o que a gente pode fazer? Calcular a soma total e tirar esses dois valores para encontrar o valor determinado por ele, né? Pelo estudante, não que seja o valor da soma. Então vamos lá, eu vou calcular aqui já o A15 e o A25 direto. O A15 é A1 mais 14 vezes a razão, que vale 17. Se a gente comparar lá com o nosso termo geral, é isso aqui. O nosso A1 é 23. 14 vezes 17, de cabeça, você já deve ter feito aí, dá 238. 238 com 23 dá 261. 261 não, perdão. Isso, 261, tá certo. O A25, já vamos calcular ele aqui também. O A25 pelo termo geral é o A1 mais 24 vezes a razão. O A1 vale 23, mais 24 vezes a razão, que é 17.
23 mais 24 vezes 17, também de cabeça aí a gente faz rapidinho aqui, dá 408. 408 mais 23 vai dar 431. Esse é o nosso resultado do A15 e do A25. Somando o A15 com o A25, nós temos 261 mais 431, que é igual a 692. Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Agora, calcular a soma total, que é o valor que ele teria que ter feito, e desse valor total que a gente encontrar, a gente tira o 692, que é o que ele esqueceu de somar nessa soma das parcelas aí que ele estava fazendo. Então vamos lá. Deixa eu só selecionar aqui a nossa corzinha, se ela me ajudar. Aí. Para calcular a soma total, a gente precisa encontrar o A30. O A30 é o A1, que vale 23, mais 29 razões, que é o 17. Mas perceba uma coisa. A gente já calculou o A25. Se eu quero chegar no A30, o que eu posso fazer? Se do A25 eu somar mais 5 razões, eu chego no A30. Então eu não preciso fazer isso aqui, ó. Eu posso reescrever esse meu A30 da seguinte forma. Eu vou escrevê-lo assim, ó. Como o A25 mais 30 menos 25, eu preciso de 5 razões. Que aí fica uma continha um pouquinho mais fácil. O A25, cadê o A25? 431. Mais 5 vezes 17. Vou escrever aqui, 5 vezes 17. Vamos lá, 431 mais 35 vai 3. 5 com 3 que foi 85. 85 com mais 431 vai dar 516. Esse é o nosso A30. Aí agora sim, a gente pode calcular a nossa soma. A soma desses 30 termos é o A1 mais o A30 vezes a quantidade de termos, que são 30, dividido por 2. Vou passar aqui para cima. Ó. Fazer em azul para não confundir ali todo mundo. O A1 vale 23, mais o A30, 516, vezes 30, dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15, então fica 23 mais 516, vezes 15. 23 mais 516 vai dar 539, vezes 15. Que aí, fazendo essa continha aqui, vai dar 8.085. Essa é a nossa soma total. Agora, o que a gente tem que fazer? Tirar o A15 e tirar o A25, que a gente já calculou aqui, ó. Então, para fechar o exercício, 8.085 menos 692, que vai dar aí, de cabeça, 7.393. Está aí calculado. O valor encontrado pelo estudante, 7.393. Lembrando que a gente calculou a soma total e tirou as duas parcelas que ele tinha esquecido na hora que ele somou termo a termo aí. Ok? Aqui a gente fecha a nossa ideia de PA. Então a gente viu o termo geral, viu o conceito de crescente, decrescente e constante, vimos as propriedades e fechamos aí com a quarta propriedade, que é a propriedade da soma. Dando sequência então em sequências, progressão geométrica. Os conceitos, a ideia é muito parecida com a PA. Mas o que muda? Lá em PA a gente somava, né? Termo a termo a gente ia adicionando uma constante.
Aqui em PG, a gente vai multiplicar termo a termo por uma constante. É o que vai interferir aí, o que vai ser um pouquinho diferente para nós apenas. Mas esse valor que a gente multiplica termo a termo, a gente também chama de razão. Só para não confundir, aqui a gente vai denotar por Qzinho, né, um Qzinho minúsculo. E aí nós temos aqui, ó, a representação de uma progressão geométrica, A1, A2, A3, até onde você quiser. O que acontece? O A2, ele é o termo anterior vezes a razão. Quem que é o A3? É o termo anterior, que é o A2, vezes essa constante. E assim por diante. Portanto, de modo geral, assim como a gente fez em PA, um próximo termo é sempre o anterior vezes essa constante que a gente chama de razão. Para ficar um pouquinho mais prático, a gente também reescreve esse termo geral da seguinte maneira. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Esse é o nosso termo geral da PG. Termo geral da PG. É dado por AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, numa PG, a razão Q é igual ao quociente entre qualquer termo, a partir do segundo e o seu anterior. Então, por exemplo, se eu tenho a sequência 4, 8, 16, 32, 64, supondo que por alguma obra desconhecida aí, você não percebeu que o cara que eu estou multiplicando um termo a termo seja 2. Então, o que você faz para descobrir isso? Você pega o da frente e divide pelo anterior. Professor, tem que ser os dois primeiros? Não. Desde que você pegue dois consecutivos e faça o sucessor dividido pelo anterior. Então, olha só. 8 por 4, que é a mesma coisa se eu pegar o 16 por 8, se eu pegar o 32 por 16, 64 por 32, e assim vai. O resultado é sempre o mesmo, que é 32. Se o resultado é sempre o mesmo, a gente está falando da razão, que é a nossa constante que estava sendo multiplicada termo a termo. E aí aqui mesma coisa, né? 6 menos 18, 54, menos 162, também termo a termo a gente pega o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo, o quarto pelo terceiro. Os resultados têm que ser sempre os mesmos, já que é uma constante que a gente está multiplicando para cada termo. E aí a gente pode classificar então a nossa PG como crescente, assim como a PA. A gente também pode classificar como decrescente, que a gente também viu em PA. Também podemos como constante, só que aí aumenta uma, que é a alternada. Mas antes de chegar na alternada, vamos falar aqui um pouquinho. Para que ela seja crescente, é possível haver duas condições. Primeira, um A1 maior que zero e a razão maior que 1. Perceba que está acontecendo isso aqui. O meu A1 é 2 e 2 é maior que zero. E quem que é minha razão? Do 2 foi para o 6, então minha razão vale 3, que é maior que 1. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, a nossa PG ela é crescente. A segunda situação que pode acontecer é o A1 menor que zero e a razão entre 0 e 1. Professor, mas você está enganado, porque são todos os termos negativos. Se é negativo, não tem como ser crescente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver a gente pensar assim. Olha só, o A1 é menos 40, que é um valor menor que zero. Para o menos 40 chegar no menos 20, sinal que eu dividi por 2, que é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dele, que é 1 sobre 2. Ou seja, a minha razão está entre 0 e 1, já que 1 sobre 2 vale 0,5. Então está satisfeita. E por que isso aqui, ainda sendo valores negativos, é uma sequência crescente? Se a gente pensar na reta, nossa reta numérica aí, nossa reta real, e não a reta x, se a gente pensar na nossa reta numérica, o que acontece? Eu vou marcar o zero aqui e vou começar a montar a nossa sequência. O primeiro termo foi menos 40, o segundo termo
foi menos 20, depois veio menos 10 e assim por diante. Se eu estou caminhando da esquerda para a direita, é sinal que eu estou aumentando os meus valores. Eu estou lá no muito negativo e cada vez eu estou chegando mais perto do zero, ou seja, eu estou diminuindo essa minha dívida e aumentando o meu saldo positivo. Por isso que ela é uma PG crescente, porque ela caminha da esquerda para a direita em sentido do zero aí. Então, ainda assim, mesmo que todos os valores sejam negativos, ela ainda é uma PG crescente. Para que ela seja decrescente, é meio que o contrário das condições ali da crescente. Agora, olha só, eu posso ter um A1 maior que zero e a razão entre 0 e 1. Perceba que o meu 256 é um valor maior que zero. E quem que é a razão aqui? Para o 256 chegar no 64, eu multipliquei por 1/4, que é a nossa razão. E por isso que os valores estão caindo. 256, 64, 16 e assim por diante. Como 1/4 está entre 0 e 1 e o A1 é maior que zero, satisfaz a condição para que seja decrescente. Quando o A1 for menor que zero e a razão maior que 1, quase que não preciso nem falar, né? É notório que menos 2, menos 10, menos 5, o próximo vai ser menos 100, menos 200. Você está indo cada vez para mais negativo. Se eu estou indo cada vez para mais negativo, é porque a nossa função ela é decrescente. Constante. Também, assim como na PA, não tem muito o que a gente falar. O elemento neutro da multiplicação é 1. Então, se eu jogar a nossa constante, nossa razão comum, não importa quem seja o termo aqui, sempre vai dar a mesma coisa. Não tem muita graça do que a gente ficar analisando. E na alternada, basta que a razão seja menor que zero, que aí o que vai acontecer? Positivo, negativo, positivo, negativo. O nosso sinal vai ficar nessa alternância, nessa oscilação termo a termo aí, sempre variando positivo e negativo. Mas para calcular tudo é a mesma ideia, mesmo conceito. Aqui é o termo geral da PG, que eu já comentei lá atrás, A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aqui a gente tem um exemplozinho, olha só. Numa PG, o quarto termo é igual a 32 e o primeiro termo é igual a meio. Determine a razão e o oitavo termo dessa PG. Então vamos ver aqui, ó. O primeiro termo vale meio. Aí eu tenho o A2, o A3, o A4 vale 32. E aí vai. E quem que ele quer? Ele quer descobrir o oitavo termo e a razão. Então vamos ver o que a gente consegue. A única coisa que nós temos de início é o A4 e o A1. Pelo termo geral, quem que é o A4? É o A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1, que dá 3. O A4 vale 32, o A1 vale meio, a razão eu quero descobrir ao cubo. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter que Q ao cubo é igual a 64, raiz cúbica de 64, 4. Então tá aí. Já descobrimos o valor da razão. Agora, para descobrir o A8, pelo termo geral, quem que é ele? É o A1 vezes a razão elevado a 8 menos 1, que dá 7. O A1 vale meio, que é 2 a menos 1, vezes a razão, que é 4, elevado a 7. Perceba que fazer 4 elevado a 7 não é uma coisa muito legal. Então, eu vou transformar esse cara na base 2. Vai ficar 2 a menos 1, vezes o 4, que é 2 ao quadrado, elevado a 7. Propriedade de potência. Potência de potência a gente multiplica. Então, vai dar 2 elevado a 14. Agora, multiplicação de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Portanto, 14 menos 1 é igual a 13. O nosso oitavo termo está aí, 2 elevado à terceira. Muito bem. Algumas propriedades de PG que funcionam da mesma maneira da PA.
O produto dos dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Só que lembrando que agora, em vez de falar de soma, a gente está falando de multiplicação. Uma vez 243, 243. Se eu pegar o 3, que está equidistante em uma posição do 1, e o 81, que é equidistante em uma posição do 243, 3 vezes 81, 243. Assim como 9 vezes 27 também dá 243. Isso não importa o tamanho da sua sequência. Você pode pegar uma sequência como essa, que tem 6 termos, uma sequência que tenha 100 termos. Essa propriedade é sempre válida. Primeiro com o último, você vai afunilando isso aí, os produtos sempre são os mesmos, o mesmo resultado que a gente encontra. A P2 também é muito semelhante com a propriedade que nós tínhamos da PA, só que agora a gente está falando de média geométrica, lá a gente falou de média aritmética. Ou seja, o termo central, que é B elevado ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. Então olha só o exemplo. 2, 4 e 8. Se eu pegar o termo central, que é 4, e elevar ao quadrado, é exatamente o produto dos outros dois, que é 2 vezes 8. Na P4, a nossa soma dos n primeiros termos de uma PA é dada por A1, que é igual a 1 menos Q elevado a n, sobre 1 menos Q. E aí eu vou deixar essa aqui um pouquinho em stand-by, porque como a gente trabalha muito com cálculo e limite, ela quase não é utilizada para nós. O que eu quero falar mesmo é sobre essa daqui, para a gente poder seguir feliz. A soma dos infinitos termos de uma PG, você pode até achar meio estranho, mas como que eu vou somar uma coisa infinita? Na verdade, a gente não está chegando no valor exato que aquela sequência está indo. A gente está chegando no limite, o valor mais próximo que a gente consegue estipular para aquela soma. Só que essa soma infinita necessariamente acontece se o módulo da razão for menor que 1. O que significa o módulo da razão ser menor que 1? Significa que esse valor tem que estar entre menos 1 e 1. E aí a nossa formulazinha é simplesmente isso, A1 sobre 1 menos Q. Está calculado. A gente só precisa do primeiro termo e da razão para calcular essa soma, esse limite de infinitos termos de uma PG. Caso o módulo dessa razão seja maior que 1, aí acabou-se os problemas. Por quê? Porque ela vai para mais infinito, caso o seu A1 seja positivo, e ela vai para menos infinito, caso o seu A1 seja negativo. Aí aqui é puro conceito, a gente não precisa fazer conta, até porque não tem como. Ela vai explodir para mais ou para menos infinito, dependendo do seu A1. Se ele for positivo, mais. Se ele for negativo, vai para menos infinito. Agora aqui, fazendo um exemplozinho da essa soma infinita, olha só como que fica. Vou deixar anotadinho aqui, a soma infinita da PG, ela é o A1 dividido por 1 menos Q. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa identificar quem que é a nossa PG aqui, Eu vou analisar meu lado esquerdo. Eu quero saber qual que é o valor de x aí para que esta soma seja igual a 4/3. O A1 nós já temos de graça, que é x. Então esse primeiro valor que nós precisamos já está determinado. Agora a gente precisa saber a razão. Quem que é a razão? Para o x chegar no x² sobre 4, talvez a gente não perceba de maneira tão rápida. Então o que você faz? Pega o A2, que é x² sobre 4, e divide pelo A1, que é x. Divisão de fração multiplica cruzado. Então vai ficar x² dividido por 4x. Simplificando isso, x sobre 4. E aí acabou, né? Olha só. Então a soma dos infinitos termos é dada por o A1, que vale x, dividido por 1 menos a razão, que é x sobre 4. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, vai ficar x dividido por 4 menos x dividido por 4. Multiplicando cruzado, nós temos 4x
dividido por 4 menos x. Tá, mas e aí? Eu já tenho o resultado disso. Ele quer que isso seja igual a 4/3. Então, 4x dividido por 4 menos x tem que ser igual a 4/3. E agora a gente consegue descobrir o valor de x. Multiplicando cruzado mais uma vez, 12x vai ser igual a 16 menos 4x. Traz esse 4x para cá, eu tenho 16, que é igual a 16, ou seja, o nosso x tem que ser igual a 1. Então o valorzinho aqui, na verdade, é 1 mais 1/4 mais 1/16 mais... E assim vai. A soma infinita desses termos, o valor mais próximo que a gente consegue chegar para ela é de 4/3. Essa é a ideia nossa da soma infinita. É o limite que a gente consegue chegar. Eu sei que essa soma nunca vai extrapolar a 4/3. Eu posso até parar antes, mas eu posso somar minha vida inteira isso que nunca vai passar de 4/3. Por isso que a gente fala de soma infinita, que é a nossa noção intuitiva de limite, que provavelmente você deve estar estudando aí no seu cálculo 1, lá no comecinho das definições. Tá certo? E aí aqui a gente encerra essa parte de sequências de PA e PG, né, uma parte um pouco mais agradável, eu acho, um pouquinho menos carregada do que um polinômio, do que um logaritmo, por exemplo, que dá para garantir aí, brincar bastante exemplos no seu material que você estiver estudando. Tá certo? Fico aqui, um abraço e até a próxima.